Muito boa tarde, amigos do canal Pinheiral em Foco. Antes de tudo, antes de começar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de dar as boas-vindas aos novos amigos, às novas amigas que estão chegando no canal. Eu percebi que tem gente nova chegando no canal. E a você que não é de Pinheiral, você que não conhece a nossa cidade, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que nesse espaço aqui você vai tirar informação muito proveitosa para usar aí no seu município, no seu estado. Muito bem-vindo, seja bem-vindo, sinta-se em casa. A você, meu amigo de Pinheiral, sinta-se em casa, né? Puxa uma cadeira, vamos tomar um café, vamos bater um papo e vamos aqui abordar assuntos que são relevantes para todos nós no nosso dia a dia. E lembrando que essa semana, hoje é dia 5 de junho de 2023, e dessa semana até o dia 13, Pinheiral comemora a semana do aniversário do município, né? Uma data importante para o nosso município. E essa semana eu vou tentar fazer uma série de vídeos comentando o que vem acontecendo na nossa cidade, né? Nos últimos tempos, no passar dessas quase 3 décadas de Pinheiral cidade. E vamos lá, vamos começar? Hoje eu quero comentar com vocês um assunto que eu assisti na sessão da Câmara essa semana e que é um assunto que eu já venho abordando aqui no canal, vem me chamando a atenção, não é de hoje, eu já abordei esses assuntos aqui com vocês outras vezes, mas parece que eu não estou sendo ouvido, que nós não estamos sendo ouvidos, que é a interferência principalmente da Câmara, né, do nosso Legislativo, em assuntos que não dizem respeito ao Legislativo. Essa semana aconteceu houve uma abordagem lá na Câmara que eu achei bem interessante, que foi o vereador Cardoso Gugu passou um requerimento pela Câmara questionando a aviação Pinheiral sobre como é que eu posso dizer? É que em Pinheiral hoje nós pagamos uma tarifa para viajarmos de Pinheiral à Volta Redonda, uma tarifa cheia. E o questionamento que ele fez foi quanto ao desmembramento dessa passagem em seções. Tipo assim, quem vai de Pinheiral até a Unifoa paga um valor, até Três Poços, né? Quem vai até Amaral Peixoto paga outro valor. Quem vai até o final da linha na Ponte Alta paga outro valor. Assim, ótimo. Seria, né? Seria um questionamento válido se não fosse senões que eu vou abordar aqui com vocês. E o vereador Demóstenes fez uma observação que eu achei muito interessante. Foi muito bem colocada a observação dele. Que lá atrás, há décadas atrás, nós já tivemos essa passagem dividida em seções, né? Ele até citou, eu lembrei, quem tem mais de 40 anos aí vai lembrar do ônibus de ficha, que era o que? Você embarcava em Volta Redonda, se você fosse até Três Poços, você pagava pela seção e recebia uma ficha, por exemplo, amarelinha. Ao desembarcar em Três Poços, você entregava essa ficha amarelinha para o motorista, ele colocava num pote no painel do ônibus e pela cor da ficha, o motorista identificava a seção pela qual você pagou, né? E se você viesse até Pinheiral, você recebia uma ficha verdinha, se você fosse até Vargem Alegre, era uma branquinha, e se você fosse até Barra do Piraí, era uma verdinha, por exemplo. Ou seja, a passagem era fracionada de acordo com a seção que você usava. E isso sempre funcionou muito bem. É um sistema tão simples quanto eficiente. Mas o que mudou? Se a gente parar para avaliar, o que mudou dessa época, do final dos anos 80, ali, comecinho dos 90, para cá? Vamos puxar na memória? Vamos tentar entender? Porque a nossa Constituição, ela é de 1988, né? Foi sancionada, foi implementada, e ao longo dos anos 90,
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado lá em Brasília. O Estatuto do Idoso foi sancionado lá em Brasília. Aí a gente começa a observar, por exemplo, o Estatuto do Idoso garantiu a gratuidade para passageiros com mais de 65 anos no transporte público, né? Uma lei federal que dá ao idoso com mais de 65 anos a gratuidade no transporte público. Ótimo, é uma lei federal que foi replicada em todo o país, né? Aí, o que veio acontecendo ao longo do tempo? Aqui em Pinheiral, por exemplo, nós temos uma lei municipal que oferta a gratuidade na passagem para maiores de 60 anos de idade. Olhando de fora, parece ótimo. Parece ótimo. Que ainda que a Constituição entenda que maiores de 65 anos sejam idosos, o município impôs à empresa gratuidade no transporte para maiores de 60 anos. Para o empresário, isso representa um arpão cravado na estrutura da empresa, porque você deu gratuidade para 5 anos de um passageiro que pagaria a passagem. Meu amigo, isso não vem de graça. Não vem. Talvez você já tenha observado que os ônibus hoje, eles têm duas roletas. Uma de embarque e uma de desembarque. E fora as câmeras que o ônibus tem. A empresa tem como fiscalizar e levantar quantos passageiros viajaram em cada carro, em cada viagem, né? Isso para controle interno da empresa. Ou seja, ela faz o levantamento de quantos passageiros viajaram, né? Quantos passageiros a roleta registrou e quantas passagens entrou no caixa naquela viagem. Vamos usar um exemplo aqui, que embarcaram 60 passageiros e o valor que está no caixa do ônibus é referente a 45 passagens. O que a empresa conclui disso? 15 gratuidades. 15 passageiros viajaram, né, através de gratuidade. Sejam deficientes físicos, sejam idosos com mais de 65 anos, sejam idosos com mais de 60 anos, que é o que o município impôs, né? Cara, isso, igual eu falei, isso não vem de graça. A empresa redistribui esse ônus dessa gratuidade aos passageiros que pagam a passagem, né? Se eu não me engano, essa é uma lei de lá do Cardoso Gugu, porém numa legislatura anterior. Aí quando você começa a observar, por exemplo, o vereador Cardoso Gugu, esses tempos, enviou um requerimento. Eu até falei sobre isso aqui no canal. Se você olhar nos meus vídeos passados aí, até um vídeo que eu tô com a camisa azul, você vai identificar um vídeo que eu abordo esse tema mais profundamente. Ele propôs um carro específico, exclusivo, para mulheres e crianças, eu acho. Ou seja, um carro só para mulher. Ou seja, tentando enfiar isso goela abaixo na aviação Pinheiral. Esse ônibus não vai rodar de graça. Não vai. De novo, a empresa vai pegar o custo desse carro. Assiste meu vídeo passado, que eu abordo esse tema específico. Mas assim, resumindo, não seria um carro que viajaria de graça. Esse custo seria embutido para você que paga a passagem. Aí, a vereadora Karina Valim, esses tempos, passou uma lei também que impõe que passageiras, acho que grávidas e com crianças de colo, sejam elas quantas forem, viajem sentadas. Assim, precisa de uma legislação para isso? Eu acho que não. Mas, né, é uma simples questão de educação, né, e de respeito, né? É lógico que você vai ver uma mulher gestante ou com uma criancinha de colo, você vai oferecer seu lugar por gentileza, por educação. Mas a partir do momento que a vereadora coloca isso, transforma isso em lei, a empresa entende que ela pode ser multada por não estar atendendo a lei.
aprovada no município. Se um fiscal, se alguém filma uma gestante em pé dentro do ônibus e o ônibus lotado, os lugares marcados já estão todos ocupados, sabe? Você entende o problema que isso pode ser? A empresa, para se resguardar de uma possível multa, ela já embute esse ônus na passagem, na sua passagem, na passagem de todos os pagantes. Aí, agora, esses tempos, a própria vereadora Karina Valim aprovou uma lei que dá às mulheres pinheiranenses o direito de dar sinal do ônibus em qualquer hora, em qualquer lugar da viagem, e o ônibus precisa parar para que ela desembarque. Ou seja, aquela regra, aquela lei que o CONTRAN, que o Código Nacional de Trânsito, regulamenta de que um ônibus deve parar só em pontos sinalizados e pontos, como é que eu posso dizer, pontos legais. Em Pinheiral isso não existe mais. Se a mulher deu sinal, onde quer que seja, o ônibus precisa parar para que ela desembarque ou embarque. Então, assim, aí vamos lá. A aviação Pinheiral, segundo o questionamento que o Cardoso Gugu fez em relação a passagem ser paga por sessões, ele diz que no documento que a aviação Pinheiral apresentou lá no Detro, a aviação alega que atende as demandas do município e que apresenta documentos que os presidentes de associação de moradores de bairros cedem à aviação Pinheiral, dizendo que são atendidos pela empresa. Assim, o vereador cobra da empresa o porquê dessa passagem não ser cobrada em sessões, sendo que, é igual eu falei, cada uma dessas leis que o município vai aprovando é um arpão cravado no caixa da empresa e na operação da empresa. Você está conseguindo perceber isso? Porque se a mulher não senta dentro do ônibus, ela é multada. Se a mulher dá sinal fora do ponto para o ônibus parar, a empresa pode ser multada. E outra, vamos fazer uma outra conta, né, meio doida aqui? Quanto será que pesa um ônibus desse? Uns 3, 4 mil quilos? Umas 4 toneladas? Aí vamos botar que ele esteja com 50 passageiros, adultos. 70 quilos cada um, né? 10 dariam 700 quilos. Vezes 5, 5 vezes 7, 35. 3.500 quilos de passageiro. Ou seja, é um veículo que varia de 7 a 8 toneladas, com um motor a diesel, com um ar-condicionado ligado o tempo todo, parando toda hora, abrindo porta, né, para que o ar-condicionado jogue o ar frio embora e o ar quente entre, né? Isso tudo vai gerando custo para a operação da empresa, é lógico. É lógico. A cada vez que o motorista para fora do ponto ou no ponto, se ele está vindo de terceira, quarta, ele precisa engrenar a primeira, o passageiro desembarca, aí ele começa tudo de novo, primeira, segunda, terceira, quarta. O que isso representa para a empresa no consumo de diesel, esse ar-condicionado trabalhando o tempo todo com as portas do veículo abertas a todo momento, né? Você entende que é uma lei que não faz sentido? Aí a vereadora argumentou na aprovação da lei que era justificável pela segurança, para que a mulher descesse aonde ela se sentisse mais confortável. Será que é esse o problema? Será? Vamos lá, vamos imaginar que um tarado, algum tipo de pervertido, tá esperando que a mulher desembarque do ponto de ônibus, atravessou a rua, tá do outro lado da rua, em frente ao ponto. Aí o ônibus para, a mulher não desembarca, ele, não vou mais também, porque desisto. A mulher desceu fora do ponto, eu não vou mais. Sério, você acredita que funciona assim? Não, né? Não, né? Se o problema é o pervertido, ele vai esperar essa mulher no caminho de casa, na saída do trabalho,
Não é mudar o itinerário do ônibus que vai resolver o problema de segurança da mulher. De fato, o que essa lei fez foi impor à aviação Pinheiral que pare fora do ponto toda hora, né? Aumente muito mais o consumo desses veículos, o ar-condicionado ligado à toa, com portas abertas o tempo todo. Assim, é fogo para mim ter que vir aqui e fazer papel de advogado de empresa, sabe? Mas se colocando no papel do empresário, é perfeitamente compreensível que ele se resguarde de todos esses arpões que são cravados no caixa da empresa e na operação da empresa, aumentando a tarifa. Lógico. Aí, igual eu falei, da promulgação da Constituição para cá, isso foi sendo enfiado goela abaixo na operação da aviação Pinheiral. Aí o vereador Demóstenes perguntou por que aquele ônibus de ficha lá de antigamente, por que aquele carro que cobrava por setores hoje não funciona mais, hoje não dá certo mais. Eu estou te respondendo, vereador. Eu estou te respondendo. Porque naquela época, todos esses arpões que a Câmara não, porque a Câmara é um prédio frio, os vereadores cravaram na empresa, não tinham sido cravados. Não tinha. A empresa servia para transportar passageiro. O passageiro pagava para ir daqui a 3 postos, e ele ia e voltava. Não tinha gratuidade, não tinha lei de sentar, não tinha lei de parar fora do ponto, não tinha lei de carro exclusivo para mulher, não tinha lei de... Não tinha tanta legislação enfiado goela abaixo no empresário. E na prática, tudo isso serve para aumentar a passagem. É lógico. Tipo assim, se a passagem poderia custar R$ 5 hoje, quando a lei foi aprovada lá, dizendo que os idosos a partir de 60 anos teriam gratuidade, a empresa pegou essa perda de arrecadação, de faturamento que ela teria e diluiu nas demais passagens. Então aquela passagem que poderia custar 5, passou a custar 5,80. Aí ela pega e usa esse argumento lá no Detro. Aqui, ó, a legislação que eu estou tendo que respeitar, que cumprir lá na minha cidade, lá onde eu opero. Sabe, é lógico, eu faria isso. Qualquer empresário faria isso. Aí, aumentou, no nosso exemplo aqui, para 5,80. Aí agora vem essas novas leis de aonde quer que dê sinal tem que parar e... Sabe? Aí o cara não é bobo, o cara tem uns balanços na mão. Ele pega o consumo de um ônibus antes da promulgação da empresa e compara com... Da empresa não, da lei. E compara com um balanço, com o consumo de um ônibus hoje, depois da lei, ele fala, o carro está consumindo mais. O ar-condicionado está consumindo mais. Aí ele pega a lei, leva lá no DET e apresenta aqui, ó. Por conta dessa lei, a minha operação lá no município se tornou mais cara. Eu preciso repassar isso na passagem. E repassa. Porque senão a empresa quebra. Aí os próprios vereadores que vão dando essas abocanhadas na empresa, depois vêm reclamar por que não cobra passagem por sessão, por que não retorna o ônibus de ficha e por que o serviço é tão ruim. Porque vocês não deixam a empresa trabalhar. Os vereadores não deixam a empresa trabalhar. E não é só a empresa de ônibus. É nenhum empresário, nenhuma empresa em Pinheiral hoje parece ser bem-vinda pelos vereadores. Não todos, mas por alguns. Porque os caras se metem na operação o tempo todo. Aí vai para a Câmara fazer discurso para fingir que está preocupado com os R$ 6 e tanto que custa a passagem do ônibus. E porque os empresários não contratam pessoas de Pinheiral para trabalhar. A culpa é de vocês mesmo. De vocês que eu digo, dos vereadores, dos legisladores. De tanto enfiar o pitacão municipal na operação das empresas privadas. Né? Tô certo? Tô errado? Vocês concordam comigo? Eu acho. Cara, essa semana passada agora, o próprio Cardoso Gugu é impressionante, né? Não muda o roteiro. O próprio Cardoso Gugu aprovou uma lei aqui em Pinheiral que regulamenta
que, como é que fala? Menu de restaurantes e lanchonetes tenham ponto eletrônico, seja oferecido aos clientes de forma eletrônica, digital, e tenha Wi-Fi nos estabelecimentos de comércio. Cara, desde quando isso é atribuição de um burocrata que está engravatado, trabalhando dentro de um gabinete com um ar-condicionado ligado? Quem tem que dizer se o seu cliente merece um Wi-Fi ou não, se ele precisa de um menu digital ou não, é a sua demanda, cara. É a sua demanda. Para mim, sempre funciona lá, chegar lá no Inácio, lá no pronto-socorro, e falar: Ô Inácio, a coxinha, tem coxinha? Tem. Tem risole? Tem. Quibe? Tem. Ah, me dá uma coxinha. Sempre funcionou. Para que enfiar no cara agora uma norma que imponha que ele tenha cardápio digital, Wi-Fi e menu interativo? Que é isso, cara? Que sanha é essa de enfiar o pitacão municipal no pagador de imposto e no gerador de emprego, de receita e de renda? Sabe, eu não sei. Não sei que sanha é essa. Mas infelizmente é isso que acontece. É isso que acontece. É bom que a gente vai vendo quem é quem. E todos eles votam. Lembra do vídeo passado que eu fiz? Todos eles votam em bloquinho, votam juntinho. Tudo isso que eu tô falando aqui passa. A lei da Karina Valim passou. Não interessa se não vai proteger a mulher em nada. O importante é que daqui a um ano e pouco tem eleição. Aí a Karina Valim, o Léo Barros, o Cardoso Gugu, o Demóstenes vem e apresentam um... Não, porque eu propus 100 leis. Eu propus 200 leis. Mas quando você vai ver as leis, é um monte de porcaria. É um monte de entulho que vai sendo colocando para o cidadão, para o empresário, para o pagador de imposto, e que não resolve os problemas e ainda cria novos. Cria novos. De novo, eu faço convite para você. Volta no canal aqui que tem um vídeo muito bom, muito bacana que eu fiz sobre esse assunto, da operação da empresa de ônibus em Pinheiral. Volta uns vídeos aqui no canal, né? De novo eu falo, é um vídeo que eu tô de camisa azul. Não lembro o título do vídeo agora, mas vai ser fácil vocês identificarem. Assim, é impressionante ver a hipocrisia dos caras. Porque eles não resolvem os problemas que têm e ainda criam novos o tempo todo. Assim, parece que Pinheiral hoje se tornou uma cidade que repele o cidadão, né? Repele o cidadão e repele o investidor. O cara que poderia vir a Pinheiral, abrir uma pequena empresa, pagar impostos em Pinheiral, gerar renda e trabalho em Pinheiral. Parece que o trabalho de um grupo de vereadores lá dentro da Câmara é repelir esses caras. Eu não sei porquê. Eu sei que isso é ideia de socialista, de gente de mau caráter. Agora, quem tem que esclarecer qual é a intenção, o porquê dessas medidas, são eles, né? Eu só estou aqui como observador e compartilhando com vocês, né? Mas assim, é muito triste ver o que está acontecendo, né? Ter que vir aqui para pedir socorro em nome do empresário, porque eu tô vendo o cara padecendo e parece que ninguém, né, ninguém toma partido do prestador de serviço, do empresário nessa cidade. Mas é isso, meus amigos. Peço a vocês que reflitam sobre isso. Volta o vídeo, assiste de novo, vê se eu estou falando bobagem, né? Vê se você consegue aplicar isso que eu estou falando aí na sua cidade também. Vê se isso está acontecendo aí também. Que aqui em Pinheiral está escancarado. Está escancarado. É triste de ver, é triste de reconhecer, mas assim, está escancarado. Mas até amanhã, meus amigos. Igual eu falei, essa semana eu volto com mais vídeos pra gente debater novos assuntos. E pro vídeo não ficar grande demais, eu vou encerrar por aqui, tá bom? A todos vocês, uma boa tarde e que Deus abençoe vocês, que Deus esteja presente sempre no seu lar e até breve.
Até logo, eu volto com mais novidades. Valeu? Fica com Deus, gente.